Oi, vamos lá, galera? Vamos para o nosso momento de revisão. Sim, porque nesse momento que a gente consolida aquilo que a gente estava vendo, né, na aula anterior. E essa nossa aula é a nossa aula 40.2. Olha lá no quadro. Então, nessa aula 40.2, nós, enfatizando a aula 40.1, que nós vimos os níveis tróficos, e aí a gente traz um conceito aqui para você, né? Para você não esquecer, se você quiser anotar, não se intimide, né? Fique tranquilo. Então, olha lá, o nível trófico é caracterizado por um conjunto biótico, que inclui organismos de hábitos alimentares semelhantes e por onde flui a energia, a matéria entre cada organismo, entre cada ser vivo. Perfeito? E aí a gente viu que existem níveis dentro dessas cadeias ou das teias alimentares. Esses níveis são justamente, né, a participação de cada um desses animais em níveis diferentes. Os produtores. Quem são os produtores, professora? As algas, os vegetais, né? O fitoplâncton. Perfeito. Eles vão ser autotróficos, vão realizar fotossíntese ou quimiossíntese e vão produzir energia, que vai ser passada em cada um desses níveis. O que vai acontecer com a energia? Ela vai diminuir, mas você vai ter a matéria circundando em cada um desses níveis, sendo acumulado no organismo, que depois, né, vai ser devolvido por ação dos decompositores passando essas substâncias orgânicas para novamente serem transformadas em substâncias inorgânicas, né? Como consumidores primários, nós temos quem? Os animais herbívoros, tá? Então, os consumidores são aqueles que vão se alimentar de vegetais, de plantas, de seres autotróficos, sempre. Aí a gente vai ter os consumidores secundários, que vão se alimentar de quem? Dos herbívoros. Então, são, portanto, os carnívoros. E aí você vai ter o terceiro, pode ter até o quarto, né? Consumidor, todos carnívoros. Só que, entre esses consumidores aqui, ó, de segunda, terceira ou quarta ordem, você pode ter um animal onívoro. E este, sendo onívoro, ele pode estar aqui também, se alimentar diretamente dos produtores. Perfeito? Então, o que é interessante a gente enfatizar, olha aqui para mim, o que é interessante a gente enfatizar dentro dos níveis tróficos é a organização desses organismos, desses seres vivos, para os seus hábitos alimentares, tá? Então, por isso que quando a gente estuda lá a questão de forma de alimentação, de adaptação, de presença de dente, presença de bico, presença de estruturas sugadoras, né? Os animais, nessa diversidade, podem apresentar diferentes tipos de alimentação. E aí eles vão estar dentro e compondo uma diferente cadeia alimentar e envolto por esse emaranhado que vão formar as nossas teias alimentares, que vão identificar e marcar e conceituar exatamente o que a gente vai ter na construção de um ecossistema. Perfeito, galera? Então a gente fica aqui e eu te dou aquele tempinho para você olhar as suas atividades e realizar essas atividades e a gente volta já já para a correção. Tchau! E agora é esse momento, né? Feliz! Porque a gente vai tá colocando no papel, né, as nossas ideias e aquilo que a gente viu durante a aula, tá bom? Vamos lá para a questão número 1. Olha lá no quadro. Também conhecido por nível alimentar, representa o conjunto biótico, animais e vegetais, possuindo semelhantes hábitos alimentares, ou seja, o nível de nutrição a qual pertence o indivíduo ou uma espécie numa cadeia alimentar. Em que nível trófico podemos observar uma espécie heterótrofa? Preste atenção no que a questão quer.
em qual nível trófico eu posso ter uma espécie heterótrofa, a qual se alimenta de herbívoros. Então, vamos prestar atenção aqui, tá? Vou fazer para cá, porque senão eu vou para cima do vidro, para cima do vidro. Numa cadeia alimentar eu tenho produtor, vamos dizer que seja do ambiente aquático, né? Vamos então para um fitoplâncton. Então esse pezinho é de produtor e aí você pensa aí no fitoplâncton. Aí eu tenho os consumidores de primeira ordem. Esse consumidor de primeira ordem é um animal que vai se alimentar de um ser autótrofo, tá? Então ele é herbívoro. Aí eu tenho o consumidor secundário, que vai se alimentar desse organismo, que é o consumidor primário, que é herbívoro, tá? Então, ele pode ser, aliás, ele é um animal carnívoro. Aí eu posso ter também o consumidor terciário? Posso. Que também pode ser um carnívoro? Também. E aí eu posso ter um outro consumidor quaternário, tá? Vamos dizer que esse quaternário aí pode ser um onívoro também ou um outro carnívoro que seja, tá bom? Mas vamos lá então para as questões. Olha lá. Eita, aí ficou em cima. Deixa eu apagar aqui, você já anotou e registrou, né? Eu acho que não vai atrapalhar tanto não. Então na letra A você tem consumidor primário, B, decompositores, C, produtores, D, necrófagos e E, consumidores secundários. Então a questão está pedindo qual é a espécie heterotrófica, né, ou heterótrofa, que vai se alimentar de herbívoros. Em que posição ele vai ocupar? Então a gente pode observar ali no esqueminha que a gente fez em cima, que o consumidor 2, que é o consumidor secundário, vai se alimentar então do consumidor 1, que é o herbívoro, tá bom? Então tá aí a nossa opção, ok? Letra E, consumidor secundário. Tranquilo? Com certeza, né? Vamos para a próxima. Cada etapa de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. E todos os envolvidos têm sua importância em cada nível correspondente ao seu processo adaptativo. Considerando o grau de importância para cada nível, você vai descrever a mesma para os decompositores, identificando seres vivos assim classificados. Então, uma questão que a gente trouxe na sala de aula, durante a aula, olha aqui para mim, foi dessa importância, tanto de cada um desses níveis. O primeiro que inicia os produtores, aí os consumidores e os decompositores. Todos eles têm uma importância. Todos eles vão realizar processos que vão beneficiar esses organismos que estão ali representados, né, formando aquela diversidade nos diferentes tipos de ecossistemas. Perfeito? E eles são identificados nessas cadeias, em cada nível, a partir do seu hábito alimentar. Aí a questão está pedindo para você falar e enfatizar a importância desses decompositores. Então, são eles... Quem são eles, professora? Bactérias e fungos, tá? Que, no caso, vão ter agentes, né, microscópicos para agir, realizando processos de quebra de moléculas, quebras de partículas químicas que estavam compondo uma matéria orgânica, que agora vão ser quebradas, liberando energia para esses organismos que estão ali realizando esse processo, os fungos e as bactérias, e devolvendo isso em forma de substâncias inorgânicas, em minerais. Para onde, professora? Para o ambiente que vai estar ali, ou seja, o fundo de um córrego, de um lago, de um rio, né? Nos oceanos, ou no ambiente terrestre, no solo. Então, a importância dos decompositores é a ação de devolução, de reciclagem para aquele fluxo de matéria. Lembram? A matéria ela tem um ciclo. Ela é produzida lá nos produtores, passa por cada um dos níveis dos consumidores, aí os decompositores entram em ação e devolvem aquilo de novo. Então, você tem esse ciclo de matéria, esse ciclo de nutrientes. Certo? Não
vai acontecer isso com a energia. Ela é produzida, utilizada, armazenada, consumida, perdida, passa para o outro. Vai ser consumida, armazenada em um nível menor e vai até se esgotar, tá? Olha lá no quadro, então. Vamos lá. Os decompositores são seres heterotróficos que atuam principalmente na ciclagem de nutrientes. Ao realizar o processo de decomposição, fungos e bactérias vão liberar para o ambiente importantes elementos químicos que estavam presentes nos restos dos seres vivos. Tá bom? Tudo bem? Vamos seguindo? Tranquilo, né? Dá um tempinho para você dar uma olhada para ver se tem alguma coisa a ver com o que você respondeu. Ok? Vamos. Questão de número 3. São representadas por fitoplâncton, macrófitas e plantas terrestres. Ocupam o primeiro nível trófico. Essa questão está muito tranquila, né? Formam a energia luminosa em energia, transformam, a energia luminosa em energia química, pois são autotróficas. Você vai assinar a alternativa que corresponda a essas características. Então, vamos identificar no texto, né? A partir do texto. Você está falando de consumidor primário? Você está falando de níveis tróficos? Produtores? Cadeia alimentar? Ou a gente está falando de decompositores? Quando você tem aqui a descrição de fitoplâncton, macrófitas, plantas, obviamente que eu tenho organismos autotróficos. E só existe um tipo, né, de classificação para você ter esses agentes transformando essa energia luminosa em energia química. Quem vai fazer isso são justamente esses seres aqui, autotróficos, ao realizar a fotossíntese. E sendo fotossintetizadores, eles vão estar produzindo essa energia que vai dar início à minha cadeia alimentar. Então, eu só posso estar falando de quem? Dos produtores, né? Dos produtores. Perfeito? Não tem como aí ir para outro caminho. É isso aí. Perfeito? Vamos seguindo. Aí aqui já pronta, já foi, né? Era para você esquematizar uma cadeia alimentar terrestre, onde possamos identificar os principais níveis tróficos, tá bom? Então aqui eu tenho, presta atenção, planta, vegetal. Professora, esse vegetal pode estar em um ambiente, por exemplo, próximo à cachoeira, né? Aquela região úmida, onde você tem aqueles vapores de água. Então, ali eu vou ter muitos vegetais do tipo briófitas, né? E aí, essas briófitas, os musgos, eles vão estar também participando de cadeias alimentares distintas, tá bom? Aí, aqui eu tenho essa plantinha, pode ser uma leguminosa ou não, que vai estar absorvendo através de suas raízes, vai estar absorvendo água, sais minerais, vai estar conduzindo isso para suas folhas e nessas folhas eu vou ter o quê? A absorção de energia luminosa. E também eu vou ter a absorção de quê? CO2. E aí vai acontecer a fotossíntese. E então, agora eu vou ter a produção, os vegetais vão ter a produção de glicose. Quase não sai o meu orgulho. E também a liberação de oxigênio. 2 quase não foi, mas tá aí. Então, através da fotossíntese, esses seres produtores, identificados nessa representação como as plantas, vão produzir glicose e oxigênio, que vão armazenar, mas também, vamos dizer que esse pezinho dessa planta seja uma angiosperma. Então, ela vai produzir flor, vai produzir frutos e vai produzir sementes.
Para que isso aconteça, ela vai ter que ter disponibilidade de energia. Então, ela vai armazenar uma parte dessa energia produzida e vai utilizar o restante para o seu desenvolvimento, a produção dos frutos e das sementes. Só que aí vai ter na parada um gafanhotinho, né? O gafanhoto vai entrar ali e vai começar a se alimentar dessas folhas, desse vegetal. Então, no vegetal tem energia armazenada? Tem, ele vai já absorver ali, tá? Ele é um animal maior, tem mobilidade, anda saltando, muito ativo durante o dia, né? Que é o diferente do grilo, que é mais no período noturno. Então, o gafanhoto ali tem uma fome voraz, né? Se alimenta mesmo. E aí, chega um determinado momento que ele vai ser predado. Ele vai ser alimento para quem? Para um anfíbio. Ok? Esse anfíbio também insaciável, ele passa a noite todinha ali, só com aquela linguinha, esticando a linguinha dele, pegajosa, e ó, só se alimentando. E eles precisam de bastante energia, né? Porque quando chega no período reprodutivo, esses animais precisam vocalizar para atrair as suas fêmeas e passam a noite inteirinha que Deus dá. Não sei se você já conseguiu acompanhar um canto de um sapo a noite todinha. Mano, ele não para, né? E aí ele fica a noite inteirinha ali cantando, vocalizando para atrair a sua fêmea. Tem hora que ele fica, não aparece uma bendita para poder dar, né? Ok. E aí, nós vamos ter os decompositores, tá? Ou esse gafanhoto pode morrer, sei lá, ele deu um salto errado, bateu a cabeça e morreu. Ou esse anfíbio estava doente, ficou fraquinho, não conseguiu vocalizar e morreu. Vai entrar a decomposição, tá? Esses animais todos que vão estar estocando energia na forma de alimento que eles obtiveram, vão também estar utilizando essa energia para o seu processo de crescimento, divisão celular, reprodução, respiração, excreção, tudo gira em torno, tudo gira em torno dessa geração de energia obtida por esses organismos vivos na forma de alimento. Por isso é tão importante a gente estar estudando esse conceito. Perfeito, galera? Então, deixa eu ver aqui. Mais uma questãozinha para a gente fechar. Olha lá. Opa! Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho. Então, nós vamos ter fitoplâncton, copépodes, sardinhas e atuns. Copépodes são pequenos crustáceos, tá bom? Invertebrados aí, estão no ambiente aquático. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas. Essas águas vivas vão se alimentar dos copépodes. Então, aqui apareceu as águas vivas, ó. Vou colocar assim, tá? Para ficar mais fácil. Ok, elas vão se alimentar diretamente desses copépodes, pequenos crustáceos. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para nenhum tipo de organismo. No mesmo período ocorre sobrepesca, ou seja, a pesca além do que deveria das sardinhas. Então preste atenção. Você tem fitoplâncton, copépodes, sardinhas e atuns. Olha lá o que a questão quer. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição. Em que população vai ter a diminuição? A. População de copépodos, em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas. Da população de atuns, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Da quantidade de fitoplâncton devido à redução no estoque de copépodos. Do estoque de copépodes em função do aumento da população de atuns ou da população de atuns pelo aumento da população de copépodes. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da quantidade, então, olha lá a nossa resposta, da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas, tá bom? Porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma cadeia alimentar. Então, se eu tiver o prejuízo, a diminuição de um, eu vou estar interferindo no hábito alimentar do outro. A nossa alternativa, a letra B, é a alternativa correta, tá bom? Então, a gente fica por aqui, eu te aguardo para a próxima. Tchau, tchau!